Boa tarde a todas. Eu espero que estejam bem. É um grande prazer estar hoje aqui com vocês e compartilhar este espaço de conversa sobre gênero e ciências no contexto da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSC, que é um dos maiores eventos de divulgação científica de Santa Catarina. Este é um espaço em que pretendemos refletir sobre os diálogos possíveis entre esses campos de saber, entre ciência, gênero. E a propósito desse tema, também vamos a apresentar, a comentar um dos mais recentes livros lançados em julho agora desse ano, e que é uma produção conjunta de pesquisadoras do NICS, que é o Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades da UFSC, que é coordenado pela professora Miriam Grossi, que está hoje aqui com nós. O nome do livro é Teoria Feminista e Produção de Conhecimento Situado, Ciências Humanas, Biológicas, Exatas e Engenharias. O texto é organizado pelas professoras doutoras Miriam Grossi e Caterina Alessandra Rea. Depois podemos colocar aqui também na descrição do vídeo o link do vídeo do lançamento, que foi virtual, para quem se interessar conseguir acompanhar também. Bom, vamos a iniciar então apresentando, antes de mais nada, quem são as nossas convidadas hoje para essa conversa, para essa roda de conversa aqui. Temos aqui com nós a professora Marta Patrícia, que é doutora em antropologia pela Universidade Autônoma de México, a UNAM. Ela é docente do programa de pós-graduação em estudos latino-americanos da UNAM, também da pós-graduação em antropologia e da pós em trabalho social. É fundadora do programa de investigação feminista do Centro de Pesquisas Interdisciplinares em Ciências e Humanidades dessa instituição, e já foi secretária acadêmica também desse centro de pesquisa de 2015 a 2016. Ela é especialista em estudos sobre a situação de gênero de mulheres indígenas e rurais, tem feito numerosos estudos sobre violência de gênero e feminicida, é pesquisadora das trajetórias das antropólogas feministas em países de fala hispana, tem coordenado também diversos projetos coletivos com financiamentos internos e externos à UNAM, tem conformado conselhos editoriais, é integrante da Rede de Ciência, Tecnologia e Gênero, do Grupo de Trabalho Feminismo, Resistências e Processos Emancipatórios do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, também da Associação Mexicana de Estudos Rurais, da Rede Latino-Americana de Antropologia Feminista e do Colégio de Etnólogos e Antropólogos Sociais, do qual é presidenta no período de 2019 a 2021. Temos também, entre as nossas convidadas na tarde de hoje, a professora Mariana Brasil, que é doutora em Ensino e História das Ciências da Terra pela Unicamp, possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado em Educação Científica e Tecnológica, possui estudos de pós-doutorado pela Universidade de Valência, na Espanha, e pela Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. É atualmente professora do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC, atuando na área de Educação em Ciências e Biologia no curso de Ciências Biológicas. Atua também como docente do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica. Ela vem desenvolvendo pesquisas há vários anos sobre as controvérsias científicas no ensino das ciências audiovisuais, na educação em ciências, linguagem e educação, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e mais recentemente também está voltada aos estudos na área de gênero e sexualidade, buscando articular justamente as referências feministas que podem dialogar com essa formação de professoras de biologia e ciências. E a nossa terceira convidada é a professora Miriam Grossi, que é doutora em antropologia, professora titular do Departamento de Antropologia da UFSC, atua nos programas de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, em Antropologia Social, e também nos cursos de graduação em Antropologia e Ciências Sociais da UFSC.
É coordenadora do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades, UNIX, que em seus 29 anos de existência tem desenvolvido numerosas pesquisas nos campos de estudos de gênero, gênero, sexualidade, políticas públicas, educação e diversidade, história da antropologia e metodologias de pesquisas qualitativas. A Miriam é atualmente presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOCS, é membro do Conselho Deliberativo do CNPq como representante da comunidade científica, isso no período de 2020 a 2022. Tem realizado estágios pós-doutorais diversos no Laboratório de Antropologia Social do Colégio de França, na Universidade de Califórnia, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, ocupou a cátedra Ruth Cardoso, junto a Columbia University, de janeiro a maio de 2017, enfim, presidenta da Associação Brasileira de Antropologia, já foi presidenta dessa associação, representante da área de antropologia da CAPES, foi coordenadora também coordenadora geral do Instituto de Estudos de Gênero da UFSC e editora da revista de estudos feministas, além de membro de conselhos editoriais, de revistas, enfim. É um grande prazer contar com essas convidadas hoje aqui. E bom, vou me apresentar também. Eu sou a Cláudia e vou estar aqui na função de mediadora desse espaço de conversa. Atualmente faço um estágio pós-doutoral como parte do programa de internacionalização da UFSC, o PRINCH CAPES, e faço esse intercâmbio também vinculada ao programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas no Núcleo de Pesquisa de Identidades de Gênero e Subjetividades, na área das políticas públicas e direitos humanos. Tenho graduação em Psicologia pela Universidade de Oriente, em Cuba, mestrado em Estudos de Gênero pela Universidade de Havana e doutorado em Psicologia pela UFSC. Depois dessas apresentações, eu proponho às convidadas iniciar a nossa conversa e refletir em torno a três questões fundamentais. A primeira, qual a relação entre gênero, feminismos e ciência? A segunda questão seria, que distingue essa relação na sua área de estudos e país? Quais os desafios que identificam? E uma terceira questão relativa a que les parece a vocês interessante do livro, que já comentei no início, e o que podem encontrar nele. Qual seria a sugestão de leitura que vocês fazem? Que podem encontrar as pessoas nele que serviria e que vocês acham que serviria como uma indicação para a sua leitura. Então, eu proponho fazer uma roda de reflexão para cada uma dessas questões, se vocês concordam. Temos em torno de 1 hora para conversar aqui e podemos, se vocês acham, podemos começar então ouvindo a professora Marta Patrícia. Está sem um áudio, professora. Hola, es realmente un gusto compartir este espacio virtual con todas ustedes y quienes nos puedan escuchar. En adelante, lamento mucho no hablar en portugués, por eso me comprometí a hablar español despacio para facilitar la comprensión. En relación con esta pregunta respecto a cómo se vinculan género, feminismos y ciencia, me parece que es importante ubicar esta vinculación en el campo más amplio de estudios sobre género y ciencia, que es un género que se ha desarrollado a nivel internacional desde la década de 1970, con distintos énfasis y fuerza en la academia anglosajona y en academias de otra
situación geopolítica y independientemente del momento o el lugar específico, es un campo que ha venido, diría yo, a revolucionar los estudios sobre la ciencia al poner sobre la mesa la constatación de que el género de quien investiga importa, e importa de distintas maneras, por la propia condición de género de quien investiga, que ya lleva consigo todo un andamiaje de posibilidades y perspectivas en relación con la ciencia en general, pero también con el desempeño en ciertas disciplinas científicas en particular, y también porque se ha mostrado que la aproximación a ciertos temas de investigación, a ciertas áreas de estudio, muchas veces tiene que ver con la subjetividad de quien incursiona en esas áreas, y particularmente estamos hablando de que la subjetividad marcada por el género también trae consecuencias para la disciplina que eliges, para el futuro que construyes a partir de esa disciplina. Y una de las grandes preguntas que surgió en la década de los 70 fue: ¿dónde están las mujeres en la ciencia? Desde la perspectiva de la historia de la ciencia, de la filosofía de la ciencia y de la sociología de la ciencia. Y cuando empezaron las investigadoras a dar respuesta a esta pregunta, la siguiente, que ahora puede parecer una obviedad, pero que en su momento fue inevitable, fue: ¿y por qué tan pocas? ¿Por qué tan pocas mujeres en la ciencia? ¿Por qué tan pocas mujeres en las ingenierías, en las llamadas ciencias exactas? ¿Por qué un poco más de mujeres en humanidades y en ciencias sociales? Y de ahí derivaron muchas preguntas respecto a los sesgos de género de cada una de las disciplinas y de los sesgos con los cuales somos educadas y socializadas las mujeres en relación con la ciencia. Hasta hace muy poco parecía un campo destinado solamente a mujeres cuya excepcionalidad las aproximaba a la forma de pensar masculina, a la forma de hacer masculina, a la disposición de renunciar a la maternidad, la conyugalidad como atributos femeninos. Y en las últimas décadas esto también ha tenido un vuelco. Se han dado muchos pasos para desmentir o por lo menos matizar muchas de estas afirmaciones, y por supuesto que la apertura misma del campo de género y ciencia responde a la presencia del feminismo en la academia, a la presencia del feminismo en el impulso a otras formas de entender la ciencia y de hacer ciencia. Y bueno, en los últimos años diríamos que en términos de la pluralización de los términos, es importante establecer siempre la referencia al singular y al plural. La ciencia y las ciencias, el feminismo y los feminismos. De hecho, dentro de los feminismos hay algunas tendencias que cuestionan la presencia de las mujeres en la ciencia por considerar que la ciencia es un campo hegemónico del cual hay que mantenerse a distancia para incursionar en el reconocimiento de formas femeninas de conocer que no necesariamente están siendo hechas dentro de los marcos del quehacer científico. Y con esto, bueno, a lo que quiero aludir es a que es una relación fascinante la que podemos ver entre género, feminismos y ciencia, una relación compleja, muchas veces contradictoria, pero que sin duda ha traído un aire fresco a las discusiones sobre el quehacer científico, sobre nociones tales como paradigma
racionalidad, verdad, que han estado en el centro de las discusiones filosóficas y éticas de la ciencia y sobre todo han reforzado la idea de que la ciencia es un producto social, es un producto humano y que como todo producto social puede ser transformado para que responda a las necesidades no solamente de la época, sino fundamentalmente de los sujetos sociales y en particular en lo que nos interesa, supongo, lo que toca a las mujeres. Muchas gracias, profesora. Entonces podemos continuar con las reflexiones de Mariana. Podemos iniciar cada ronda con una invitada diferente. Obrigada, Cláudia. Aliás, agradeço a todas pela possibilidade de estar aqui nessa conversa, para a gente falar um pouco sobre essas relações de gênero. Eu acho que eu sou a pessoa que estou mais recentemente, né, me aproximando dos estudos feministas e de gênero, e também dentro de uma perspectiva bem específica, né, que é pensar a formação de biólogas ou de professoras de biologia. E nesse sentido, né, quando eu penso nessa questão de relação entre gênero, feminismos e ciência, eu acabo falando de uma certa forma do lugar de pensar as ciências da natureza, né, que é a minha área de formação inicial e a área em que eu atuo como formadora no momento, né. Então, começar a me aproximar desses trabalhos e dessas ideias, né, das relações de gênero e dos estudos feministas, me colocou, assim, algumas mudanças importantes, né, que são muito caras à nossa área de atuação. A primeira delas, ela diz respeito à percepção de um viés sexista na produção do conhecimento científico das ciências da natureza, que para vocês provavelmente deve ser uma coisa muito básica e óbvia, mas que para nós que somos formadas dentro da perspectiva das ciências da natureza, é uma questão ainda muito difícil, né, e difícil de discutir também, de problematizar. E nesse sentido, né, a gente vai ter algumas biólogas, inclusive, por exemplo, a Evelyn Fox Keller e a Anne Fausto Sterling, que elas vão identificar mudanças que o aumento do ingresso das mulheres na academia traz para diferentes disciplinas da biologia, né? E como a biologia do desenvolvimento, a primatologia, a genética, entre outros. E é importante pensar que não é somente a entrada das mulheres que vai modificar essa produção dos conhecimentos, mas também a Evelyn Fox Keller, sobretudo, ela alerta para a ideia de que as ideias feministas, né, modificam as práticas científicas dessas mulheres e também dos homens que desenvolvem esses conhecimentos científicos. Então, ela atribui isso muito ao movimento feminista de segunda onda nos Estados Unidos, né, como uma perspectiva cultural e social importante para que se perceba que a ciência tem um viés sexista, o que já é uma coisa muito cara para os cientistas da natureza, porque, teoricamente, a ciência deveria ser neutra, né? Então, enfim, acho que é uma mudança bem importante que a gente tem. E ao se constatar, né, esse viés sexista, eu acho que uma segunda mudança importante é que a percepção desse viés faz com que algumas autoras, né, como filósofas da ciência, vão buscar analisar epistemologicamente, né, essas ciências da natureza. Então, algumas autoras como a Sandra Harding, a Ilana Lowy, que inclusive está na publicação, né, Ellen Longino e a Donna Haraway, elas vão buscar entender como que essa ciência funciona e analisá-la a partir dessa categoria gênero, que, de uma certa forma, estava ausente aí dessas análises epistemológicas. A gente tem, principalmente na educação em ciências, filósofos da ciência que são considerados clássicos, como Thomas Kuhn, o Karl Popper, mas muito pouco na educação em ciências a gente lê, né, sobre, por exemplo, essa análise a partir do viés das relações de gênero. E eu acho que essas autoras
tem muito a contribuir, né, para a gente pensar como que a ciência funciona, né, a partir olhando essa categoria em específico, né. E aí, uma coisa muito importante, né, que eu acho que a análise da categoria gênero, através dessas visões feministas, traz a desconstrução da figura do homem universal e essencial, né? Eu estou citando a Sandra Harding aqui, que é uma autora que eu tenho lido bastante, que figura aí dentro das teorias que não são feministas, né? E aí acho que essa denúncia, né, da ciência com um viés sexista e desse homem universal como objeto da ciência, né, e não uma mulher, enfim, né, ou outras pessoas, tem para mim uma terceira modificação importante, que é a busca por uma série de propostas para uma ciência menos enviesada. E aí a gente pode lembrar algumas ideias da objetividade forte da Sandra Harding, que são bem importantes, a ideia dos saberes localizados da Donna Haraway, né, e a luta pelo fim dos dualismos propostos pela Annie Fausto Sterling, e que atualmente, né, vão ter diferentes difusões, né, nas formas de algumas pesquisadoras fazerem ciência. Então, como exemplo, a gente pode citar uma rede de neurobiólogas, a Neurogenders, que na atualidade busca fazer uma ciência feminista e livre dessas ideias de dualismos. Ainda está em construção, né? Uma rede que está há 10 anos atuando e que atua na pesquisa em neurobiologia, tentando não partir desse viés sexista nas suas propostas científicas. E eu acho que, atualmente, a partir da leitura dos feminismos decoloniais, né, que tem sido um dos focos do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é o DICIT, Discursos da Ciência e da Tecnologia na Educação, a gente vai ter o questionamento dos próprios modelos de conhecimentos que a gente promove, né? E que conhecimentos a gente deixa de lado ou a gente invalida nas nossas trajetórias acadêmicas se a gente não pensa nessa visão decolonial. E aí, nesse sentido, a leitura dos trabalhos como da socióloga Oyorunke Oyeyumi, que demonstram as relações não hierarquizadas de gênero nas sociedades africanas pré-invasão e pré-colonização europeia, né? Ou dos feminismos não ocidentais da América Latina, que identificam a submissão das mulheres patriarcado, né? Tanto o invasor europeu, mas também o patriarcado originário, essas leituras têm colocado como central no debate feminismo a ideia de comunidade, de bem viver, da relação com o sagrado, com o território. E acho que isso tem nos desafiado a pensar na necessidade de questionarmos a própria ciência que temos feito, que acaba excluindo povos racializados, ou nos termos decoloniais do sul global, e esses modelos de conhecimentos acadêmicos que a gente produz. Então, esse, para mim, tem sido o último desafio que nós estamos pensando em conjunto dentro do nosso grupo de pesquisa. Obrigada. Professora Miriam? Bom, boa tarde ou bom dia, não sei quando vai ser, né, apresentada essa nossa gravação. É um prazer de estar aqui com vocês, com a nossa colega Marta Patrícia, que está lá no México, aquele lugar maravilhoso, e compartilhar com a Mariana, que é a nossa colega aqui da UFSC, mas que nesse ano a gente não, né, estamos nos encontrando até muito mais do que na vida cotidiana, por alguns dos lados positivos, né, um pequeno lado positivo desse isolamento e dessa nossa vida virtual, que tem nos permitido dialogar com colegas de vários lugares, né, bastante frequentemente. Então, é um prazer da gente estar aqui juntas, conversando, pensando juntas, porque eu acho que, vamos lembrar, nós estamos falando na Semana de Ciência e Tecnologia, e o objetivo desse nosso encontro é justamente estimular as jovens bolsistas, pesquisadoras da graduação, de iniciação científica, a fazerem ciência, né? Mas eu acho que a gente não precisa, de alguma forma, estimular, porque a gente já sabe, por dados estatísticos, que hoje no Brasil,
nós temos mais pesquisadoras na iniciação científica, no mestrado e no doutorado, do que homens. Isso é uma coisa inédita, e já formamos anualmente no Brasil mais mulheres doutoras do que homens. Então, nós estamos num processo muito importante no Brasil de formação das mulheres, e, sobretudo, se a gente pega, por exemplo, nas áreas, né, como a Mariana falava, eu sou da área de humanas, mas pegando nas áreas biológicas e nas áreas exatas, é muito interessante, né, eu venho fazendo uma pesquisa há vários anos, juntando dados. Todo ano, o CNPq tem um prêmio, né? Tem o prêmio da iniciação científica, que é um prêmio local, né? Aqui na UFSC sempre tem, depois tem o prêmio nacional, e é muito interessante de ver que nos últimos 10 anos, nós temos praticamente em todos os concursos, são mulheres jovens que ganham o concurso. Teve anos que não teve nenhum rapaz, nenhum homem que ganhou esse concurso da iniciação científica. Mas o que a gente sabe também, quando a gente pensa sobre isso, sobre o campo da produção de conhecimento, que se as mulheres estão na base, né, da pirâmide da pesquisa científica, que é o caso no Brasil da iniciação científica, que é quando que começa na graduação, inclusive agora, né, certamente estão participando também dessa semana estudantes de iniciação científica do ensino médio, que é também um outro projeto do CNPq, a gente sabe que as mulheres estão na base da pirâmide, mas quando a gente vai subindo na pirâmide, cada vez a gente tem menos mulheres que aparecem, né? E que pirâmide é essa no campo da ciência brasileira? É a pirâmide, por exemplo, das bolsas de pesquisa do CNPq para as pesquisadoras, né? Que, para quem não sabe, são bolsas que reconhecem pesquisadoras de excelência nas suas diferentes áreas e, bom, que são muito concorridas e que têm que ser renovadas a cada 2, 3, 4 anos, mostrando, né, o que se produziu, o que se fez. Quando a gente vai ver essas bolsas, também a gente vai ver o mesmo fenômeno. Primeiro que já tem muito menos mulheres bolsistas do CNPq do que homens, apesar de terem muito mais mulheres que se formam no doutorado, que são doutoras, né? Para ser bolsista do CNPq, tem que ser doutora. Segundo, a gente vai ver que na categoria inicial, que se chama PQ2, vai ter um monte de mulheres. Depois, a pirâmide vai subindo para a categoria PQ1D, depois PQ1C, depois PQ1B e depois PQ1A. Nesse PQ1A, que é, digamos, o topo da carreira de pesquisador no Brasil, nós temos pouquíssimas mulheres. Sobretudo nas áreas de humanas ainda tem um número maior de mulheres, mas mesmo assim as mulheres são minoritárias nessa faixa de excelência, mas nas outras áreas, onde as mulheres não eram minoritárias, majoritárias até pouco, elas continuam muito, muito minoritárias. Elas são quase áreas de conhecimento da ciência brasileira, onde não há nenhuma mulher nesse topo da carreira científica, que é ser pesquisador 1A. Ora, e o que isso está falando? Está falando, acho que, das várias coisas que a Patrícia e que a Mariana já colocaram a respeito da ciência como um campo social, no qual se reproduzem as relações de dominação e de violência que nós vivemos na sociedade em geral. Não é porque nós estamos dentro do campo da ciência, da universidade, do campo da educação. Hoje é nosso dia das professoras. Não é porque nós estamos nesse campo, que teoricamente é o campo da democracia e da diversidade, que nós vamos efetivamente ser respeitadas enquanto cientistas, enquanto pesquisadoras que somos. Porque aqui também estão operando várias, né? E a Mariana também colocou muito todo esse pensamento decolonial, que hoje está muito presente, né? A Cláudia também tem trabalhado sobre isso nos nossos trabalhos. A gente vai ver que aqui ainda estão operando, nós estamos em 2020, no século XXI, mas muitos dos mecanismos internos ao campo científico brasileiro e mundial, imagino que no México não deva ser muito diferente que no Brasil, são mecanismos de quando se constitui o campo científico, quando? No século XIX, há mais de um século atrás, onde, vamos lembrar, né, quando eu digo isso muitas vezes em sala de aula, as alunas não acreditam, as mulheres não podiam estudar, era proibido. É muito recente, é só do século XX
que as mulheres foram permitidas de entrar na universidade. Então, vejam, a gente não podia nem estudar, porque estudar não era para as mulheres. Havia várias teorias, né, do campo da medicina que diziam que se as mulheres estudassem, o cérebro ele ia perturbar o útero, e que as mulheres aí não poderiam cumprir a sua função maravilhosa de ser mães, que era isso que o corpo, né, e aí a biologia da Mariana está aí para, né, para reforçar essa biologia tradicional, que o corpo das mulheres ele seria marcado por isso, por essa função. Qual função? Função na maternidade. E que justamente o cérebro e pensar seriam incompatíveis com o corpo, né, de reprodução e também, outra coisa que a Patrícia falou muito importante, a questão da emoção, né? Afetividade. As mulheres seriam marcadas socialmente por esse campo de elas serem emocionais, trabalharem, né? Não, as mulheres têm um sexto sentido, mas elas não são cientistas, porque o cientista, como dizia a Mariana, ele trabalha com objetividade. As mulheres não, elas estariam totalmente no campo da subjetividade, e, portanto, a subjetividade não produziria ciência, né? Toda a nossa tradição positivista da ciência, ela é no sentido disso, de a gente afastar o pesquisador do objeto que ele estuda. Todavia, a teoria feminista, os estudos feministas da ciência, vão nos dizer exatamente o contrário, de que toda pesquisa ela é marcada por quem a produz. E, portanto, se durante mais de um século a gente produziu ciência, praticamente só homens produziam ciência, essa ciência que a gente é herdeiro e que a gente continua, né, reproduzindo, e muitas vezes, né, acriticamente, é uma ciência também marcada por esses valores da masculinidade, da competição, né? Hoje nós estamos discutindo muito a questão da produtividade, que nós discordamos do modelo só quantitativo. Nós achamos muito importante a gente também, né, ter outras dimensões colocadas, por exemplo, toda a questão da maternidade. É uma luta muito grande das cientistas hoje, jovens cientistas no Brasil, de colocar no currículo Lattes que tiveram filhos, de mostrar que, bom, ter filho é algo da vida social e que interfere na vida científica? Sim e não. Porque, sim, no sentido de que durante um certo tempo, né, uma jovem cientista mãe vai ter que se ocupar mais dos filhos, do filho que nasceu, do filho pequeno, mas não porque a experiência da maternidade é também uma experiência rica de conhecimento, de produção de conhecimento científico. Então, hoje, a maternidade não é algo excludente, mas foi, durante muito tempo, como, né, a Patrícia falou sobre isso, não era compatível ser cientista, ser mãe ou ser casada. Eu já vou encerrar só um exemplo da minha pesquisa com as antropólogas pioneiras francesas. Uma delas, que eu entrevistei, já bem velhinha, a Denise Porno, eu perguntei para ela, mas a senhora não quis ter filhos? Ela me disse, não era possível ir para a África, estudar na África, ser antropóloga, ela pesquisava na África, com criança. Eu tive que optar. E eu optei pela minha carreira e não tive filhos. Vejam, isso não faz muito tempo, isso foi só no século XX. Estamos no século XXI, nós temos que realmente transformar esses lugares. Acho que nessa primeira roda aí já foram colocadas muitas coisas bem importantes, bem interessantes sobre essa complexidade que envolve essa relação e como ela é uma discussão que também tem que ser situada. Não apenas em países, não é só uma discussão que faz sentido de um modo ou de outro nos diferentes territórios, mas também nos diferentes campos de saber. Então, é isso que eu convoco agora a falar um pouquinho nessa segunda roda. Que distingue essa relação na sua área de estudos? Eu acho que já falamos um pouquinho, mas podemos aprofundar ainda mais. Acho que agora podemos iniciar com a Mariana, depois com a Miriam e assim. Obrigada, Cláudia. Eu fiquei muito pensando, não tanto no que distingue, mas que desafios assim eu penso, né, para meu campo de atuação. Eu trabalho com educação em ciências e biologia, né? E o que eu entendo é que
existe uma necessidade de promover uma maior inserção desses estudos, tanto na formação de professoras de biologia e de biólogas, mas também no ensino escolar de biologia e de ciências, né? Eu acho que essas discussões elas estão muito ausentes, não completamente ausentes, acho que inclusive esses estudos vêm vagarosamente, né, se inserindo nesses espaços, mas ainda acho que estão ainda muito incipientes. E dá para ver que a gente tem um crescente número de trabalhos de pesquisa na área de educação em ciências, né? Então, trabalhos de pesquisa que buscam discutir as epistemologias feministas, os impactos do feminismo, das análises de gênero na ciência, enfim, e que apontam para a necessidade disso estar mais presente, tanto na formação de professores quanto no ensino escolar das disciplinas, mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que isso é um processo ainda em início, né, dessa maior ampliação dos temas, né. No curso da UFSC que eu atuo, por exemplo, eu ministro aulas no curso de Ciências Biológicas, né, tanto para a formação de professores, quanto para a formação de bacharéis. E eu vejo que tem poucas professoras e professores que discutem de alguma forma gênero e feminismo, né, nas suas disciplinas, né. Apesar de a gente notar que de 10 anos para cá, que é o tempo que eu estou atuando nesse curso, isso está aumentando. Pouco, ao meu ver, né, mas talvez eu esteja querendo muito ainda com relação a essas questões. E especificamente na formação em biologia, existe uma questão bem difícil, né, que talvez vocês que trabalham mais nas perspectivas das ciências humanas já tenham tido um pouco essa superação, mas é a relação entre sexo biológico e gênero, né, que estudantes da área de biologia entendem que gênero não é da alçada deles, né, gênero é uma questão de ciências humanas, não são todos os estudantes, né, e a gente tem feito alguns trabalhos educativos no sentido de problematizar essas visões, mas existe uma dificuldade, né, dessas professoras e professores em formação dentro dos cursos, de entender como as questões de gênero como um problema da área de ciências biológicas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que também é um desafio para a gente pensar, e que eu acho que é bem distinto nas ciências da natureza, né? E eu fico pensando, para quem trabalha com física ou química, né, em que isso é menos visível ainda, né, talvez mais difícil de ser visto ainda. Com relação a essa questão, né, na área de ciências biológicas, eu acho que a leitura da Anne Fausto Sterling tem me ajudado muito, né, a questionar, através do questionamento que ela traz dos dualismos, né, que ela vai distinguir essa ideia de sexo e gênero a um dualismo mais anterior, né, que precisa ser olhado, e é olhado a partir de várias feministas, que é o dualismo sociedade e natureza, né? Então, acho que é algo bem importante para ser discutido também. Também uma outra questão que eu acho que tem que ser pensada, né, que eu acho que é uma questão interessante, é que os estudos decoloniais, né, e os feminismos decoloniais também têm crescido, né, a leitura a partir desses estudos nas pesquisas em educação em ciências e em biologia, né, e sobretudo com relação à educação das relações étnico-raciais, que a partir da introdução da Lei 10.639, quando os pesquisadores começam a se debruçar sobre a necessidade e importância, né, da educação das relações étnico-raciais, os estudos decoloniais eles surgem como uma possibilidade de discussão importante de diferentes feminismos, né. Ao mesmo tempo, eu acho também que o desafio é que isso seja também levado para além do âmbito da pesquisa em educação, para as práticas educativas também nas nossas áreas. Enfim, acho que seria um pouco isso. Miriam, poder? Ah, sou eu, sim, então tá. Então, bom, eu acho que eu fiquei pensando também sobre essa questão
sobre que ângulo abordar. Eu acho que, só para contar um pouco, eu acho que diferentemente da biologia, né, Mariana, vocês das áreas de humanas têm trabalhado sobre isso. Efetivamente, aqui na UFSC, nós temos uma longa tradição de estudos feministas e de gênero no campo, sobretudo no campo das ciências humanas, né, nas várias disciplinas que estão ligadas, né, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, no CFH, lembrando isso, de que já desde os anos 80, em 1984, foi criado o Núcleo de Estudos da Mulher da UFSC, e que não durou muito tempo, foi uma primeira tentativa de pesquisadoras, e depois foi em 1989 que a gente criou o que hoje é o Instituto de Estudos de Gênero, né? Quando a gente criou, não se chamava ainda Instituto de Estudos de Gênero, era Núcleo de Estudos de Gênero, mas depois, em 2005, a gente criamos o Instituto, que é um instituto que hoje agrupa dentro da UFSC uma centena de pesquisadoras, entre professoras, né, doutoras, atuando na pós-graduação, estudantes de pós-doutorado, de doutorado, de mestrado, de graduação, iniciação científica, e o Instituto de Estudos de Gênero está numa relação, faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, articulado com vários outros lugares do Brasil, com Campinas, o Núcleo Pagu, com a Bahia, com o NEIM, no Rio de Janeiro, e etc., muitos lugares do Brasil, onde esses estudos feministas eles vão surgir no final dos anos 70, eles surgem no Brasil muito próximos para o campo das ciências humanas, com os ativismos feministas, os movimentos feministas que vão surgir no final dos anos 70, ainda no período da ditadura militar, onde não era possível haver organização, né, política de nenhuma forma. Nós vamos ver ali um momento onde, naquele momento se chamavam novos movimentos sociais, o feminismo vai ser um desses novos movimentos sociais e que vai permitir, inclusive, vai ser muito importante para a construção da abertura política e da redemocratização da sociedade brasileira. Então, na UFSC, a gente mais ou menos tem essa mesma história de estarmos juntos, digamos, movimentos sociais, com produção de conhecimento científico, como um campo de conhecimento, né? Como tu dizia, né, Mariana, se na tua área, agora é muito recente que essas questões estão entrando, já desde o início dos anos 90, a disciplina de relações de gênero é uma disciplina optativa dos cursos de ciências sociais e é oferecida regularmente, sempre com muitos alunos. O que mudou nesses 30 anos que eu sou professora, né, aqui na UFSC, era que lá no início, quando eu dava as primeiras disciplinas que eu dava de gênero, basicamente só tinha mulheres que vinham assistir, né, as disciplinas. E muitas delas descobriam o feminismo nessas disciplinas de gênero. Hoje, isso se transformou profundamente. Primeiro, que é muito igualitário o número de rapazes e moças que fazem, né, jovens, que fazem as disciplinas. E a outra coisa que é muito, né, significativo é que a maior parte das pessoas que vêm para as disciplinas já se consideram feministas antes de entrar no curso. E esse feminismo ele é aprendido em redes sociais, em blogs, no ensino médio, nos movimentos estudantis. Então, o feminismo hoje ele é um dado das jovens, né? Jovens, adolescentes se consideram feministas, têm um discurso feminista e quando vêm para nossas aulas, vêm justamente para teorizar questões que elas já conhecem de forma muito presente. Então, acho que houve essa transformação muito grande no meu campo, né? O campo das ciências humanas, da antropologia, das ciências sociais, dessa inserção. Hoje, dentro desse campo das ciências sociais, os estudos feministas, eles são, digamos, uma área de conhecimento que todos os estudantes vão fazer como quase uma formação obrigatória, como se fazia na minha geração. A gente ia estudar, por exemplo, a questão de classe social era algo fundamental para a gente se tornar um cientista social. Hoje, estudar gênero, estudar questões raciais, são questões de base para a formação dos nossos estudantes. Então, isso realmente, eu, né, acho que no campo da UFSC a gente tem um lugar importante, né, de reconhecimento para isso. O que não quer dizer que
esse trabalho que a gente faça seja reconhecido e não seja atacado. Nós temos, infelizmente, sido atacadas dentro da universidade por colegas, professores da nossa própria instituição, que têm feito uma série de acusações, etc., contra o nosso trabalho, justamente nos taxando de ideólogas, etc., com todo esse movimento anti-ideologia de gênero, que a gente sabe que é um movimento global e que a gente tem vivido também dentro da universidade. Portanto, nem todas as conquistas são perenes e eternas. A gente tem que estar sempre também nesses embates com essas forças conservadoras que têm lutado contra os nossos estudos. Posso só fazer um complemento? Assim, eu acho importante, assim, não é que não existam, né, ou que não tenham, mas que eu acho ainda pouco, né, dentro do curso que eu estou atuando como professora, a quantidade de disciplinas que abordam, né, não existir, por exemplo, uma disciplina específica feita pelo curso que abordem essas questões, né, mas serem questões que são trabalhadas ao longo de outras disciplinas. Então, acho que é um pouco nesse sentido também, né? E aí eu acho que nesse sentido também as ciências humanas saem na frente e nos deixam aí bem para trás nessa questão da formação dos professores e dos bacharéis em biologia, sabe? E uma coisa importante também é que as estudantes, você tem uma coisa bem interessante no nosso curso, né? Nós temos um grupo de discussão de estudantes bem interessante, que é um grupo feminista dentro do curso de Ciências Biológicas da UFSC, que é o Mítia Bonita, e tem vários outros espaços organizados por estudantes que discutem feminismo, relações de gênero e afins. Inclusive, tem uma dissertação de mestrado, acho que do ano passado, que mostra que esses outros espaços que a gente chama de currículo não prescrito, né, que não é o currículo o oficial, a gente vai ter dentro do curso muitos espaços em que os estudantes têm acesso e discutem e se formam com relação às questões feministas. Eu estou falando muito desse currículo prescrito, né, que aí acaba não contemplando tanto essas relações. Só antes de passar a palavra para a Patrícia, que eu queria que ela também nos falasse sobre essa situação no México, remetendo só nesse diálogo com a Mariana, eu acho que uma coisa importante da gente dizer é que nós estamos ainda, infelizmente, amarrados, fechados aqui no Brasil, na formação disciplinária de biologia, de ciências sociais, como coisas estanques, quando o que nós fazemos no estudo de gênero são conhecimentos interdisciplinares. Para estudar gênero, eu tenho também que estudar biologia, eu tenho que também estudar outras áreas de conhecimento. E eu acho que é isso que é o que amarra ainda essa formação que a gente dá, essa forma da nossa universidade ser totalmente marcada por um modelo século XIX, que é esse modelo dessa separação entre ciências humanas e ciências biológicas, exatas, etc. Eu não sei como é que é a situação no México, mas eu gostaria de escutar a Patrícia falar sobre isso. ¿Sigo, Claudia? Hay mucho en común en México en relación con lo que ambas han comentado. Por una parte tenemos esta famosa segregación vertical al interior del área científica y del área laboral también, en donde igual tenemos una base feminizada y una cúpula masculinizada, y donde el número de mujeres que obtienen los grados no corresponde con el número de mujeres que están insertas en la estructura laboral científica. Entonces, ahí hay una pérdida de mujeres muy importante. Y yo quisiera agregar algunos elementos porque efectivamente, cuando hablamos de género, ciencia, feminismo y ciencia, estamos hablando de una crítica radical, tanto a la epistemología como al modelo disciplinario. Y estamos hablando de la necesidad de hacer interdisciplina, porque además es la forma de hacer ciencia hoy en día,
en donde tienes esa tensión entre temas, áreas, campos en los que la interdisciplina es indispensable, impostergable y al mismo tiempo una sobreespecialización al interior de las ciencias, en donde cada elemento es cada vez analizado con mucha más minuciosidad dentro de sí mismo y a veces hasta perdiendo el horizonte un poco de la disciplina a la cual pertenece. Y en términos de formación de estudiantes y de formación de nuevas investigadoras e investigadores, pienso que nosotras tenemos el desafío de mostrar las dos caras de la moneda y demostrar cómo necesitamos establecer puentes entre lo interdisciplinario y lo sobreespecializado de las disciplinas para realmente tener un quehacer científico que responda a las necesidades contemporáneas. Y por otro lado, quisiera enfatizar que efectivamente en México los estudios de género están muy diseminados. En toda la República, en las universidades públicas, encontrarán ustedes un centro, un programa, un seminario sobre estudios de género, pero el término estudios feministas todavía está muy estigmatizado. Todavía al interior de la academia mexicana se piensa, y hablo academia en general, en todas las disciplinas, se piensa que el feminismo es un movimiento político, una postura ideológica, más que una postura académica que dote de nuevos conocimientos, de nuevas posibilidades epistemológicas, de nuevas metodologías al quehacer científico, y ahí todavía tenemos mucho camino por andar. En los últimos meses, particularmente, se ha abierto la sensibilidad de las autoridades universitarias, particularmente de las universidades públicas, frente a esta extraordinaria movilización que han hecho las jóvenes estudiantes y académicas jóvenes en contra del acoso y el hostigamiento sexuales dentro de la universidad, desde unas perspectivas fundamentalmente separatistas. Y esto ha hecho a las autoridades ver nuevamente hacia las mujeres, ver hacia los programas de estudio, reconocer la demanda de que haya materias, cursos sobre estudios de género, pero se piensa que los estudios de género son más suaves, menos críticos, menos controversiales que los estudios feministas. Entonces son más fácilmente aceptables porque pesa esta noción del género como algo compensatorio. Esta idea de que el género refiere a relaciones sociales es asumida como el género puede ver a mujeres y hombres, mientras que el feminismo no. El feminismo solamente ve a las mujeres. Y entonces tenemos todavía mucho trabajo por hacer para descolocar y desmontar esa noción sobre el género, sobre los estudios feministas y hacer toda una comprensión de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estudios de género feministas, porque hemos debido ponerles el apellido para colocarlos dentro del campo crítico, para que no sean motivo, aquí decimos, de una política académica light en la materia. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que estamos en un momento muy complicado en este país en relación con el presupuesto que se asigna a la educación superior, a la ciencia y a la tecnología. Si de suyo el trabajo académico es precarizado y desde hace varias décadas esa precarización se compensa con los programas de estímulos, que no son otra cosa más que estímulos a la productividad en la clave capitalista más simple y burda, pues en los últimos años hemos tenido una restricción que numéricamente no se nota, porque numéricamente pareciera que el presupuesto es mayor,
pero no se toma en cuenta que la población es también mayor. Y por lo tanto, no hay una buena proporción entre el aumento del presupuesto y el aumento de la población a atender. Entonces, la precariedad ahí está, sigue siendo insuficiente. Y por otro lado, no hay suficientes plazas para incorporar a jóvenes investigadoras e investigadores a los ámbitos científicos y a los ámbitos universitarios. Las plazas que hay son temporales, generalmente con una buena remuneración, pero con muchas excepciones. Entonces, estos jóvenes se dedican de manera muy viva a dar cuenta de lo que tienen que hacer, lo que tienen que investigar, sabiendo que no tienen ninguna garantía de conservarse en el empleo. Y a esto le quiero sumar otro elemento, y es que estamos viviendo un embate muy fuerte neoconservador en materia de anti-intelectualismo, de posturas anticientíficas y, por supuesto, de franca oposición al feminismo. Creo que esto lo encontramos en muchos países de América Latina. En México hoy día esto es algo muy fuerte, en donde desde hace años se ha dado mucho más peso a la formación tecnológica que a la formación científica. Y justo en estos días hay toda una discusión dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, particularmente a través del Sistema Nacional de Investigadores, respecto a qué áreas de conocimiento se reconocen. Y, curiosamente, la antropología hoy por hoy está en un no lugar, porque al modificarse las áreas de conocimiento, antropología, que había sido contemplada dentro de las áreas de humanidades y ciencias de la conducta, hoy no se sabe muy bien dónde colocarla. Entonces, no se sabe si permanecerá en humanidades o si se moverá a ciencias sociales, por ejemplo. Eso tiene que ver con la propia dinámica de la disciplina, porque cuando lo ves como antropología general con tantas especialidades, evidentemente podemos caber en muchas áreas de conocimiento, pero tiene que ver también con esta dificultad que existe a nivel de la tecnocracia que administra la ciencia y la tecnología, de reconocer estos lugares fluctuantes, oscilantes, de múltiples diálogos interdisciplinarios que no se pueden encasillar arbitraria y directamente en una sola área o en un solo campo de conocimiento. Em, Hay muchas tensiones, muchas resistencias y bueno, después de muchísimos años, cerca de 2 décadas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande e importante de la República, finalmente se aprobó un posgrado en estudios de género, pero después de décadas y después de que muchas otras universidades ya habían instalado programas de posgrado. Tiene que ver con la naturaleza misma de la universidad, tiene que ver con ese carácter conservador y de resistencia, y tiene que ver también con una disputa por los espacios y por los recursos. No es solamente una cuestión de discusión disciplinaria, epistemológica, es también, bueno, si se abre un área de estudios de género, ¿quién va a dirigir esas tesis? ¿Quién va a obtener el crédito y el reconocimiento por formar a esas nuevas investigadoras e investigadores? Lo cual me permite cerrar con la idea de que desde el inicio el feminismo ha evidenciado las pugnas por el poder, ha vivido en medio de esas pugnas y hoy día pues es objeto también de esas pugnas al interior de las instituciones.
por el momento ahí lo dejaría. Maravilhoso essas intervenções e o que vocês estão trazendo. E sobre o livro? Então, o que vocês acham que foi interessante desse livro que a gente comentou no início, que a Miriam está aí com ele, e vamos a iniciar agora com a Miriam, porque está aí já com o livro mostrando ele. E eu acho interessante também iniciar com ela, porque foi uma das coordenadoras, das organizadoras desse texto maravilhoso. E então podemos fechar essa conversa hoje aqui com essas sugestões. Sugestões de leitura para que quem vai assistir esta conversa. Bom, eu vou ser muito rápida, porque né, o nosso tempo né, já está se encerrando. Só para dizer isso, que o livro está disponível online na nossa página do Núcleo, tá? Então, é possível tê-lo, acessar ao livro. Quem quiser comprar também, é possível comprar pela editora De Vires, né, que fez com a gente, tem também essa possibilidade. E só contar um pouco que esse livro ele foi fruto justamente de quase uma década de pesquisas, desde a iniciação científica até o pós-doutorado. E esse livro ele tem justamente artigos de várias pessoas que, muitas delas que quando escreveram o livro, o artigo para o livro, fizeram a pesquisa, eram bolsistas de graduação, e muitas delas hoje já são doutorandas ou até já são doutoradas, né? E então o livro ele mostra justamente, ele mostra que é possível fazer pesquisa em todas as etapas da universidade e em todas as etapas né, da formação científica, a gente pode trazer algo novo, ter uma contribuição né, para o campo científico. Eu acho que é um pouco isso que eu queria dizer né, da experiência de fazer esse livro, junto com a Caterina Reia, que hoje é professora na Universidade de Integração Brasil-África e que era pós-doutoranda né, aqui na UFSC quando a gente fez o livro juntas. Eu só queria, antes, só queria retomar uma coisa que a Patrícia falou, que eu acho que é bem importante e que remete ao que a Mariana colocou, só para deixar esse ponto no ar, para quem nos escuta, que ela falou desse movimento né, lá no México do acoso. O acoso é o assédio né, sexual, o assédio na universidade. Isso é um movimento muito forte lá no México. Aqui no Brasil, isso está, em algumas universidades, isso está começando a aparecer, mas é outra situação muito presente na vida das jovens estudantes e também das pesquisadoras, que é um tipo de relação na qual as mulheres são constrangidas no espaço né, da vida acadêmica. Eu acho que é muito importante a gente também ficar atenta a essas questões quando a gente pensa em gênero e ciências. Mas, bom, quero escutá-la sobre o livro. Marta. Muchas gracias. Primero quiero enfatizar que el libro me gustó muchísimo. Lo comentaba en otro momento con Mariana y con Miriam, desde la presentación editorial en adelante. Es un libro muy grato a la vista, pero sobre todo el contenido es fundamental. Es importante porque reúne en un mismo texto consideraciones de distintos campos de conocimiento y a partir de tener estos campos juntos podemos encontrar problemáticas comunes y también especificidades que vale la pena destacar para quienes estén interesados en los las distintas áreas que se estudian en el libro. Creo que también nos pone ante la oportunidad de regresar a las autoras clásicas en materia de epistemología feminista y verlas en relación con las epistemólogas feministas latinoamericanas. Hasta hoy en día sigue siendo un punto recurrente mencionar a las epistemólogas anglosajonas y recorrimos poco a las epistemólogas latinoamericanas. Me parece que es un ejercicio importante, interesante, y leer este texto a la luz de esos aportes de autoras como Diana Mafía, Urania Ungo,
Norma Blázquez, Fanny Tabak para Brasil. Entonces, abre esta posibilidad y en ese sentido, al reunir trabajos de estudiantes, de profesoras consolidadas, etcétera, pues también es un texto que nos convoca a pensar en cómo vamos generando genealogías de conocimiento por campos y dentro del propio feminismo académico. Esa es otra línea de lectura que yo podría sugerir en relación al libro. ¿Cómo se van estructurando estas genealogías y cómo las genealogías también implican continuidades, discontinuidades, nuevas propuestas, contribuciones novedosas, sin que se pierda una línea, sea explícita o implícita, que le va dando ese sentido a las obras que escribimos. Anoté también que me parece muy importante tomar en cuenta em, para esta lectura del texto la necesaria, quizás, vuelta a discutir de la relación entre interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina. Porque a veces, por lo menos aquí en México, y dado que yo trabajo en un centro de investigaciones interdisciplinarias, la reflexión sobre qué es lo interdisciplinario es una constante y hemos comentado mucho, mi colega Norma Blázquez y yo, cómo hoy día se habla de que todo es interdisciplinario, aunque no expliquemos cómo se ha construido esa interdisciplinariedad en relación con un problema específico, o cómo todo es epistemología, sin que de la misma manera se explique por qué, cómo, cuándo es epistemología. Entonces, el conjunto de estos trabajos me trae nuevamente a reflexionar en relación con eso. ¿Qué tipo de esfuerzo estamos haciendo cuando ponemos a dialogar explícita o implícitamente avances en el conocimiento en distintas áreas sobre la influencia del género, sobre los sesgos, las metáforas, los contenidos de género en la antropología, en la medicina, en las ingenierías, de tal manera que estas metáforas, estos sesgos, etcétera, nos vayan hablando de cómo se construyen esos hilos internos a la obra, cómo los identificamos y cómo eso puede potenciar el pensamiento de quienes lean el libro. Me gustó muchísimo y lo recomiendo muy ampliamente. O que eu queria dizer sobre o livro, inicialmente, sim, também gostei muito. E nessa condição de uma iniciante, né, nos estudos feministas, foi exatamente essa amplitude de áreas, né, e de disciplinas que vão, de alguma forma, colocar em diálogo questões de gênero, estudos feministas e produção de conhecimento, né? E nesse sentido, como eu estou dentro dos meus estudos, olhando muito para a questão das ciências biológicas, né? Conhecer esses outros campos, né? O olhar para a antropologia e para as ciências humanas, e inclusive para o ensino de engenharias, né? Que também faz parte desse espectro do livro, para além das biomédicas, acabou me colocando a conhecer outros espaços e também, como a Marta traz, a reconhecer que esses vieses sexistas se dão em outros espaços que nós consideramos muito diferentes, mas atuam da mesma forma, né? Excluem uma série de pessoas, incluem outras, né? Excluem conhecimentos, incluem outros, de formas muito semelhantes, né? Não dá para dizer que iguais, mas a gente pode ver que a importância da análise de gênero e das teorias feministas para se olhar para essas diferentes áreas de conhecimento. Isso é uma das coisas que foi bem interessante para mim, a leitura do livro, né? Olhar que eu estava muito nesse campo das biomédicas, na verdade das biológicas,
e olhar para os outros espaços também, que a gente identifique, né, a importância dos estudos feministas também dentro de outros campos, né? Uma outra questão que eu achei muito interessante foi conhecer alguns, cada um desses trabalhos, né? Eu queria recomendar, tipo, todos, porque todos eles trazem contribuições diferentes, né? Para dependendo do que você quiser olhar. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz, Miriam, inclusive com o seu artigo das contribuições para a educação brasileira, né? De uma certa forma, eu trabalho com educação também, então até foi uma surpresa encontrar esse trabalho aqui, olhar a Carla Cabral, ela foi uma colega minha, ela de mestrado da educação científica e tecnológica, e como ela está produzindo, né, com relação às questões da engenharia, né, e da discussão de gênero dentro das ciências exatas. Enfim, tem tantos trabalhos aqui que nem dá para a gente dizer de todos, assim, mas eu acho que a coisa mais interessante do livro é exatamente essa pluralidade, né? Então, acho que super recomendo ele todo, enfim. Obrigada. Sí, profesora Patricia, quería decir algo más. Sí, olvidé destacar que considero que el libro es muy pedagógico y, por otro lado, que abre unas importantes posibilidades de comparaciones entre países. Además de las áreas, comparaciones entre países, y en ese sentido me evocó el tipo de trabajos que se hacen desde la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, que han abierto brecha en este campo y que sin duda discutirlo en un espacio como ese o el de nuestra propia red en México, la Red de Ciencia, Tecnología y Género, pues será algo muy importante, en donde, entre otras cosas, las dos redes tienen como uno de sus puntos nodales, pues incentivar nuevas vocaciones científicas con perspectiva feminista. Entonces, quiero insistir en que el libro también abre una posibilidad de diálogo entre el núcleo en el que participan Miriam y Claudia, con otras entidades donde participamos desde otra perspectiva, pero también a nivel pedagógico para quienes empiecen a trabajar en el área. Bom, muchas gracias. Muito obrigada. Infelizmente chegamos no final, né? Mas só agradecer. Na verdade, só tenho que agradecer a participação. Estou super feliz de ter conversado com vocês, mulheres cientistas, nesta semana dedicada a esses diálogos, construir não só diálogos, mas pensar desafios também dessas relações. Este foi um espaço, eu acho, muito rico de debate, de problematização, de construção de desafios, como já estava falando. É interessante como alguns desses desafios, eu queria pontuar assim para fechar duas coisas que me chamaram muito a atenção. Como alguns desses desafios parecem novos, mas outros não são tão novos. O que faz, eu acho, com que devamos continuar pensando neles e, sobretudo, no porquê determinadas formas de relação patriarcais, raciais, de classe, mudam sua forma de apresentação, mas nem sempre sua essência. Então, eu acho que esse seria ainda um outro desafio que a gente tem que pensar nesse conjunto, né, que a gente estava trazendo hoje. E uma segunda coisa que queria assim, pontuar é com relação a sublinhar. Eu queria assim, ressaltar o como este espaços assim como esse que a gente teve hoje, essa conversa, contribui para uma geopolítica do conhecimento outra, que entende também esses trânsitos e esses diálogos localizados na América Latina. Diálogos que são feitos em português, em espanhol, em portunhol. Então, só agradecer vocês
e a UFSC também pela possibilidade que dá de que esses diálogos sejam possíveis. Então, muito obrigada, muchas gracias e até mais. Muchas gracias a todas. Obrigada. Muito obrigada a todo mundo. Lembrando que é uma atividade também do nosso print, CAPES, né, do qual também, né, todas que estão aqui fazem parte. Adeus. Isso.